Olá pessoal, nesse nosso primeiro vídeo do ano 2021, a gente vai estar trazendo para vocês aqui agora uma solução de um vídeo que a gente fez ano passado, de uma aula lá do curso de Power Query, onde a gente, na mão, a gente fez a limpeza de textos que continham estas entidades HTML, que para quem não sabe o que é uma entidade HTML, são este conjunto de caracteres aqui, ó, aonde ele vem um e-comercial, aí tem uma escrita no final, um ponto e vírgula, aonde isso aqui significa isso, aonde isso aqui significa isso, e assim por diante, tá? Então tem lá nessa aula aqui a gente mostra para vocês ter uma tabela, tudo tal. Eu sugiro para você, vá lá dar uma olhadinha naquela aula que tá bem legal no Power Query. A gente utilizou essa função para fazer essa limpeza, e quando a gente fez essa limpeza naquela aula, a gente chegou e verificou o seguinte: quando ele converteu e ainda encontrou umas palavras meio loucas desta forma, e a gente teve que fazer mais uma função para poder transformar em uma palavra como esta, uma palavra legível ao nosso idioma latino, né? Então é isso que a gente vai fazer hoje também com o nosso amigo Python, né? Então nós vamos utilizar uma biblioteca chamada HTML para fazer a limpeza dessas entidades aqui. Depois nós vamos fazer o nosso encode, né, para o nosso TF8, e a gente vai conseguir enxergar essas informações da mesma forma e de uma forma muito mais rápida do que a gente mostrou naquela vez. Só que agora, claro, com uma solução que contém o Python e contém também o Power BI. Ok? Ficou curioso então? Então me acompanha depois da vinheta que eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer isso. Então primeiramente eu quero te mostrar aqui a nossa tabela, uma tabela pequenininha, só mesmo para a gente ter como exemplo, onde no meio dos textos tem essas entidades nojentas, feias. A gente precisa limpar elas para fazer ficar legível aos nossos olhos, tá? Então essa é a nossa tabela e eu vou levar para dentro do nosso Python primeiro. Vamos tratar lá dentro e depois a gente vai pegar aquele comando e botar dentro do Power BI, beleza? Então vamos lá. Basicamente eu vou trazer aqui a pasta onde é que está salvo esses arquivos. Está aqui. Então basicamente para você entrar no Jupyter Notebook, para você editar alguma coisa, você pode vir direto no navegador aqui, ó, Jupyter Notebook. Se você já configurou variável de ambiente e todas aquelas parafernália que a gente tem que fazer, né, que você conhece muito bem. Aqui ficou grande, beleza, vamos botar para aqui, tá tranquilo, ok. Agora vamos criar aqui um novo notebook, Python 3, olha só, o arquivo está aqui dentro, opiniões.xlsx, maravilha. Então tá, dentro de nosso Jupyter a gente tem que fazer o que? Levar esse Excel lá para dentro. Para levar o Excel lá para dentro a gente precisa de uma biblioteca, a biblioteca Pandas. Para isso basicamente é nosso famoso import Pandas. A gente dá um apelido para ele chamado de PD, né? Um apelido carinhoso, todo mundo chama do mesmo apelido, né? Então vamos lá, para eu trazer aquela tabela aqui para dentro, basicamente vamos chamar de tabela, né? Tabela. Essa nossa tabela, ela vai receber dentro do nosso Pandas, ele contém uma função, que essa função se chama read, cadê aqui? Isso, read, underline, Excel, read, underline, Excel. Ok, eu tenho que passar o nome desse cara é opiniões, ó, opiniões.xlsx. Se eu der um enter aqui agora, ó, teoricamente ele não fez nada, né? Mas ele carregou, na verdade, a tabela. Se eu vir aqui, ó, tabela, Shift Enter e verificar, ele tem já uma tabela com estas informações aqui dentro. Tranquilo, show de bola. O que eu preciso fazer agora aqui, pessoal? Eu preciso criar uma funçãozinha para colocar uma coluna aqui ao lado, e nessa coluna vai receber uma informação, né? Que vai ser a conversão desse cara aqui. É como se eu fosse fazer uma mini função para fazer essa conversão, como eu fiz lá no Power Query. A mesma coisa. De novo, se você não viu aquele vídeo lá ainda, volta lá, dá uma olhada, porque tá muito legal, tá? Como é que eu faço para criar uma tabela, uma coluna tabela? Muito tranquilo. Posso vir aqui, tabela, eu dou um nome para essa nova coluna, como eu não tô com muita criatividade, eu vou colocar histórico 2, né? E aqui, por exemplo, eu vou chamar a mesma tabela, o mesmo histórico aqui dentro. Olha só, eu vou só copiar, estou fazendo uma cópia da coluna. Olha só como é que fica. Eu vou dar um Enter, um Shift Enter, não deu nada, por quê? Porque eu não chamei, eu sou um cabeção. Vou botar aqui no final, aqui pronto. Olha lá,
eu criei uma segunda coluna com o mesmo nome, não fiz nada, né? Propósito claro, mas eu precisava que você visse copiando a coluna. Agora, nesta coluna copiada aqui, eu vou fazer uma mini função lambda. O que é a função lambda? É uma função que vai aplicar a cada linha, ela vai ter aquele pequeno contexto daquela linha, ele vai lá e vai fazer a verificação e aplicar a fórmula cirurgicamente em cima de cada um desses caras aqui. Então ele vai pegar isso aqui e vai colocar aqui, vai pegar isso aqui e vai colocar aqui, né? Então, para eu aplicar essa fórmula lambda, como é que eu vou fazer? Basicamente, eu vou colocar aqui um apply, ou seja, aplique um lambda, né? Como é só a coluna, posso usar o x. O x ele vai receber esta informação que está aqui dentro, né? Lambda de x. E aí a função que eu vou utilizar ela está na biblioteca HTML e o nome da função é unescape, né? Então vou colocar aqui dentro o nosso x, ou seja, vai aplicar HTML unescape dentro do x. Vamos verificar o resultado disso? Olha só, deu um probleminha aqui, vamos verificar o que é. HTML não está definido, claro, tem que vir aqui, import HTML. Se você não tem o HTML instalado, você vai lá, pip install HTML. Pronto, agora eu vou ir por um, e olha lá o que ele fez. Já fez, aplicou, olha só que eu não recomendo, porque não tenho reclamações. Só que esse não está codificado como TF8. Para eu codificar ele como TF8 é quase a mesma coisa. Basicamente eu vou criar aqui uma nova coluna chamada coluna 3 e eu vou codificar. Como é que eu faço isso? Vou criar a coluna 3 e aí eu vou aplicar esse lambda na minha coluna 2 e aqui nesse cantinho aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, mesma história daquele outro vídeo lá. Primeiro eu vou pegar e vou decodificar para depois codificar. Então eu quero decodificar esse cara aqui para o Windows 1252, que é o padrão que está aparecendo na tela. Como é que eu faço isso? Você pode vir em x.encode, né? E aqui o Windows... Opa, acho que eu botei assim, ali. O Windows hífen 1252. Feito isso, agora .decode, abre e fecha parênteses, coloca as duas aspas e coloco o TF-8. E vamos verificar o que vai acontecer. Olha lá, máquina de lavar, porque é muito bom, não quebra, não recomendo, porque não tenho reclamações. E para você deixar somente a coluna histórico 3 na tabela, basicamente vai ser, você pode dizer que tabela, né, é igual a nossa tabela. Aí abre aqui, vamos colocar o nosso histórico 3. Só que é o seguinte, se eu chamar dessa forma, não vai dar certo, porque eu quero meu data frame, então eu tenho que botar dois carinhas desta forma. E no final eu já vou chamar porque eu quero olhar aqui também. Olha lá, então aqui eu tenho a tabela histórico 3. Partimos dessa tabela e chegamos nesta tabela. Maravilha, então basicamente o nosso miolo do nosso código ele está aqui, ó, está neste camarada aqui e neste camarada aqui. É esses caras que a gente vai utilizar lá no Power BI. Vamos lá, então vou trazer o Power BI para a nossa tela. Ok, já estou com ele aqui, já colei, fiz aquela inserção aqui pelo inserir dados para ser mais rápido, depois você vai ter isso para o seu download. Basicamente agora a gente vai vir aqui e vai em transformar, você vai ter scripts do Python e você vai clicar nesse camarada, beleza, ele vai selecionar uma etapa, só que olha só, eu deixei clicado em fonte antes do tipo, não é isso que eu quero. Vou colocar um tipo e aqui sim eu vou executar o script. Então, essa nossa consulta que estava aqui, ela foi carregada dentro de uma variável chamada dataset, né? Então, se a gente voltar dentro do nosso Jupyter, tudo isso que a gente chamou de tabela, lá vai ser chamado dataset. Então, dataset. Então, vou copiar este cara aqui, por exemplo. Vou copiar este cara aqui e vou levar lá para dentro. Aqui. Eu vou copiar este cara aqui e vou colocar aqui dentro, né? Basicamente isso. Eu vou copiar este cara aqui também e vou colocar aqui dentro. Maravilha. Só que vamos lá. Primeira coisa, eu preciso de uma tabela, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, que a minha tabela vai ser igual a dataset.copy. Aqui está o segredo, né? É aqui só para você instanciar na memória um outro lugar chamado tabela. E essa tabela vai receber os dados
do dataset e pronto. Então daqui em diante, ó, tabela, criou aqui o histórico, só que faltou as importações, né? Então tem que vir aqui em cima e tem que importar o pandas e tem que importar o HTML. Então vou vir aqui, antes de qualquer coisa, importar o pandas e o HTML. Eu não preciso importar aqui o Read Excel, porque essa etapa aqui que já vem automática já faz isso, né? Então basicamente, damos um OK, ele vai executar, daí ele vai trazer para a gente, ó, dataset, né, e a tabela. Essa tabela nova criada é a tabela convertida. Basicamente eu posso vir aqui agora, clicamos e temos a nossa tabela convertida. Olha só, sem aquela necessidade de fazer loop, de fazer nada. Por quê? Porque alguém já foi lá e disse o seguinte, já fez tudo isso pra gente dentro da nossa biblioteca HTML, aonde já disse o seguinte, quem são as entidades, o que vira, o que não vira, já está tudo feito. Olha como o Python foi rápido pra gente, né? Então ele aqui já entregou para nós a solução. Basicamente você vai pegar, vai fechar e aplicar e tal. Qual que é o único cuidado que você tem que ter aqui? É o seguinte, o limite do nosso amigo Python. O nosso Python dentro do Power BI, ele tem um limite de 150 mil linhas. Então você tem que cuidar só que não pode passar de 150 mil linhas, senão na hora que o seu Power BI serviço for atualizar, ele não vai funcionar corretamente. Então, na descrição desse vídeo vai ter o link para onde você vai baixar esse material. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso curso de Power Query, sobre todo o meu trabalho, então basicamente você também só acessar lá www.gioveno.com e também não deixe de colocar aí o seu like se você gostou, né, e compartilhar esse vídeo com quem for. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima.